Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Tudo bem? Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre talvez o assunto, ou um dos mais debatidos em toda a história da fé cristã. Salvação. Salvação. Se perde ou é impossível de perder a salvação? Uma vez salvo, realmente salvo para sempre? Vamos explanar isso tudo, vamos tentar ser o mais bíblico possível aqui nesse vídeo. Eu vou, inclusive, ler algumas passagens bíblicas e eu quero, nesse vídeo, na verdade, tratar desse assunto à luz de uns quatro ou cinco passagens da Bíblia bem espinhosas, bem difíceis de interpretar, que eu mesmo fiquei anos tentando interpretar corretamente. Inclusive, o autor do livro O Peregrino, que é um best-seller, dizem que depois da Bíblia, né, é o segundo livro cristão mais vendido de todos os tempos, e realmente eu tenho esse livro, é maravilhoso, O Peregrino, do John Bunyan, né? E o John Bunyan, eu fiquei sabendo que ele tinha essas mesmas indagações que eu, ele travou nas mesmas passagens, que são passagens muito exploradas, inclusive, né, por arminianos, exploradas no sentido bom da palavra, tá? Eles usam essas passagens legitimamente, né, para indagar quem é de confissão calvinista, reformada, né, como é que se sustenta essa crença da perseverança dos santos, né, de uma vez salvo, salvo para sempre, frente a essas passagens tão difíceis de interpretar. E eu reconheço a dificuldade legítima dessas passagens, de sustentar uma vez salvo, salvo para sempre, à luz dessas passagens. Mas eu vou tentar contribuir aqui, tá? Com a medida da graça, a medida da luz que o Senhor me agraciou. Então, as passagens que eu quero tratar é Hebreus 6, principalmente aquele núcleo do verso 4 ao 6, Hebreus 10, capítulo 10, verso 26 ao 31, depois a gente vê o contexto macro e micro ali, Hebreus 12, do verso 14 ao 17, tá? E segunda carta de Pedro 2, versículo 20. Tem outras passagens bíblicas também, tá? A gente pode até talvez entrar no mérito desse vídeo de comentar, e eu vou tentar contribuir, tá bom? Com a ajuda de Deus, é claro. Então, irmãos, vamos começar por Hebreus 6. Será que Hebreus 6 fala de perda de salvação? Bom, Hebreus 6, do verso 4 ao 6, fala desse jeito. Eu estou lendo na NVI, tá bom, irmãos? Na NVI. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, preste atenção aqui, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então percebam que fala aqui que aqueles que foram agraciados com todo esse revestimento de poder, com esses dons, com essa participação no Espírito Santo de Deus, e se eles caíram, é impossível renová-los ao arrependimento. Eles crucificaram de novo Jesus Cristo, é isso que está falando o texto. Eu gostaria de prosseguir. A partir do verso 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Aí continua, né? Amados, mesmo que a gente fala dessa forma, estamos convictos de coisas melhores a vocês, coisas que acompanham a salvação. Pessoal, existe uma regra na Bíblia que a regra da hermenêutica, né? Para a gente fazer uma boa exegese, ou seja, você tirar do texto uma boa interpretação, uma interpretação coerente, bíblica, você tem que lançar mão de ferramentas como, por exemplo, a hermenêutica, que é o quê? É um pressuposto de onde você sabe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente precisa declarar verdades bíblicas, principalmente passagens difíceis, à luz de outras passagens que iluminam essas passagens mais difíceis. É assim que funciona. E normalmente você vai usar o quê? O contexto micro, que é onde está o capítulo, e os versos antes e depois, que é o que eu tentei fazer por enquanto. Você volta um capítulo antes, vai um capítulo depois, lê o livro inteiro, como que isso se harmoniza à luz de toda a Bíblia, tá? Então isso você vai concatenando assim, para fazer uma boa
exegese com base numa hermenêutica concatenada bíblica. Dito isso, o que é interessante saber? Essas divisões de capítulos e versículos não existiam na Bíblia original, era tudo uma coisa só, escrita contínua. Então, muitas das vezes, quando a gente muda de um capítulo para o outro, parece que tem uma disruptura com o assunto, mas na verdade está continuando. E dentro dessa lógica, eu convido a vocês, para interpretar corretamente essa passagem, ler o capítulo 5, o finalzinho do capítulo 5, tá? O finalzinho do capítulo 5 diz assim, ó, a partir do verso 6 do capítulo 5 de Hebreus. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Continua. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção. Continuando. Verso 11. Quanto a isso, temos muito a que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí ele entra no capítulo 6, que eu não li o início, né? Eu li do verso 4 ao 6, mas olha o início. Portanto, deixemos os ensinos elementares, portanto, está conectando ao capítulo anterior. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, mas se Deus permitir. Aí ele conecta com aquela passagem tão famosa. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, foram participantes do Espírito Santo, provaram tudo isso e caíram, é impossível renová-los eles outra vez ao arrependimento, visto que estão crucificando novamente o Filho de Deus. O que está dizendo isso, irmãos? Simplesmente, o texto está dizendo o seguinte: no final do capítulo 5 que foi dito, havia coisas que era necessário que o povo crescesse na fé, crescesse em sabedoria, crescesse em maturidade espiritual para que pudesse entender. Então era necessário que houvesse evolução dentro do pacote da fé, no sentido da pessoa crescer em entendimento, crescer em relacionamento com a graça de Deus, com o próprio Deus, para que ela pudesse ser alimentada agora com alimento sólido, com doutrinas mais substanciais, por exemplo, a doutrina da predestinação, né? Que é necessário você ter um grande arcabouço dentro da fé para você começar talvez entender o que é a predestinação. Só que aqueles irmãos, eles estavam estagnados na fé, e eles estavam correndo o risco de apostatar da fé. Então você veja que é um processo mental da qual eles estavam estagnados, eles não estavam crescendo nem decrescendo, né? E eles não estavam aptos para receber o alimento sólido da fé. Então eles tinham que ficar continuamente recebendo leite, que é a analogia aqui que Paulo usa, né? O princípio, a base do evangelho apenas. E eles nunca conseguiam progredir além disso. E ele alerta que isso é um estado perigoso, porque normalmente uma pessoa assim, ela não está ainda com aquela fé totalmente plena, desenvolvida, alicerçada na rocha, a ponto de não correr risco. Se é que dá para falar que alguém não corre risco, né? Porque a palavra diz que aquele que pensa está de pé, vigie para que não caia. Então, dado esse contexto, aí ele salta para o capítulo 6 e ele fala, portanto, vamos deixar esses rudimentos, esse nível básico e vamos avançar. É como se ele dissesse assim, ó, vocês já entraram para a escola. Vamos deixar agora o ensino fundamental, o ensino médio, vamos avançar para o ensino superior, não vamos ficar estagnados, reprovando todo ano. Porque se vocês ficarem reprovando todo ano, repetindo, né? Pode ser que vocês venham a deixar de querer participar da escola, se desmatricular, sair da escola, ficar de fora. E aí vai ser um processo irreversível. É mais ou menos isso que ele está trazendo, um alerta, né? Então, quando ele fala que é impossível os que caíram serem renovados novamente ao arrependimento, ele não está falando do arrependimento do seu dia a dia, quando a gente peca e confessa, né? Ele está falando, aqui o arrependimento é um arrependimento salvífico, aquele que é professado apenas uma vez, que é quando você se converte de fato. É o arrependimento no sentido de fé salvífica, fé salvadora, quando você entende a doutrina da graça de Jesus Cristo, o Evangelho, que ele morreu, ressuscitou
por nós, estamos selados com Cristo, salvação é pela graça, né? Por intermédio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Mas é dom de Deus, né? Efésios 2, 8, 9. Então, todo aquele pacote do Evangelho verdadeiro, que a salvação é pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos, e a gente se apropria dessa salvação pela fé, é um dom de Deus, crer em Jesus, né? Precisa de muita fé mesmo, então por isso que é um dom de Deus. Então isso é salvação. Uma vez que você creu nisso, isso iluminou sua alma, sua mente está mergulhada nessa verdade, e você para de crer nessa verdade, você pensa que é necessário uma religião, você fala, não, hoje eu creio em tudo isso, agora eu não creio mais, virei budista, virei espírita, virei umbandista, virei judeu, virei muçulmano, porque eu não acredito mais nesse pacote ensinado por Jesus, e para mim isso é invenção, virei ateu. Você está entendendo? Quando você foi plenamente iluminado, mas isso aqui é a nível de mestre, é a nível de doutor da fé, tá? E você apostata, você é semelhante a um anjo apóstata, que conheceu a Deus, sabe que é verdade, sabe que o céu é verdadeiro, sabe de tudo isso e resolveu ser um amante das trevas. É isso que ele está falando. E agora? Perde salvação ou não perde? Lembra que eu falei que a Bíblia tem que ser entendida à luz de toda ela? Pois bem, numa linguagem humana do ponto de vista humano, é como se dissesse, existe perda de salvação. Mas numa linguagem do ponto de vista de Deus, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, em quem passado, presente e futuro, ele está além disso, ele enxerga passado, presente e futuro como se fosse imagina, uma bola que Deus enxergando assim, passado, presente e futuro está interligado e ele está para além disso, ele está no tempo do Kairos, da eternidade, não no Cronos, que é o tempo que nós estamos vigentes. Então, o futuro para nós, para Deus, não é futuro, já passou, né? Ele vem em tempo real, passado, presente e futuro. Então, um Deus desse, quando ele revela que ele predestina aqueles que hão de herdar a salvação, não tem como Deus se equivocar, minha gente. Não tem como Deus predestinar alguém e esse alguém perder a salvação lá na frente com base no que Deus falou. Olha, eu predestinei para talvez ele ser salvo. Não existe isso, tá? Então, aquele que Deus salva eficazmente, ele salva para sempre. Porém, o joio é idêntico ao trigo, externamente. Idêntico. Nem os ceifeiros, que na parábola lá é os anjos, têm capacidade de separar joio e trigo. Presta atenção, é idêntico. Então, a gente, numa perspectiva humana, é só do ponto de vista do fim que a gente vai ter plena certeza de que realmente nós somos os que cremos, porque o que crê, ele continua crendo até o fim. Ele pode, no meio do caminho, se desviar grotescamente, no sentido de que é possível um regenerado, um verdadeiro salvo, realmente se apartar do caminho do Senhor temporariamente, tal como o filho pródigo. A evidência de que, de fato, ele é filho é que ele retornou. Então, aquele que desvia, se ele é regenerado, se ele é filho, se ele foi feito filho mesmo de Deus, ele volta. Pela dor ou pelo amor, mas ele volta. Agora, aquele que apostata definitivamente e nunca mais volta, é porque ele nunca de fato creu no sentido salvífico. Por quê? Vamos fazer uma analogia com o amor. Existe aqueles que falam, declaram amor, chega uma hora, abandona a pessoa e já era. Aí você pode falar, poxa, ele amava aquela pessoa, mas ele fez isso, ele bateu nela, ele traiu ela, abandonou ela. Você pode falar de uma perspectiva humana que ele amou e deixou de amar. Nesse sentido seria, ele era salvo, perdeu a salvação. Mas num sentido ontológico, do ponto de vista de Deus, o amor é eterno. Então o amor verdadeiro permanece. Então tudo aquilo que não permanecer até o fim é porque não era amor verdadeiro. Está entendendo? Então nessa analogia, não era uma salvação verdadeira, porque a salvação já pressupõe eternidade. Então, dito isso, que eu estou entrando até numa questão filosófica, né, ontológica e tudo mais, do ponto de vista de Deus, é impossível um salvo perder a salvação. Do ponto de vista do homem, é possível, no sentido aparente, mas não no sentido ontológico do termo. Tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo ensinar aqui? Então, esse texto, o Espírito Santo, ele está iluminando aqui o autor, que eu acredito que é Paulo, embora muitos falem que talvez não seja, para dar esse alerta. Dar esse alerta porque você conhecer a Cristo, professar Ele plenamente, depois se apartar de maneira irreversível, é sentença de condenação acima de qualquer outro tipo de condenação. É o equivalente a uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está no estado de apostasia e permanecer ali a ponto de
se tornar o estágio último, irreversível. Isso pode, acredito eu, acontecer até em vida, tá? Embora há controvérsias. Então, assim, dito isso, perde ou não perde a salvação? Depende. Quem te salvou? Foi você mesmo? Foi o homem? Foi a sua religião? Então você vai perder, com certeza. É Deus? A salvação realmente foi feita por Jesus? Jamais. As minhas ovelhas jamais serão arrebatadas da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior que todos. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Quem crê já passou da morte para a vida. Já tem a vida eterna. Sabe por quê? Porque a vida eterna é Jesus Cristo. E quem crê, quem ama Jesus Cristo, já tem um vínculo eterno com Ele. Só que o verdadeiro amor permanece. Se o amor não permanecer até o fim, é porque ele nunca foi verdadeiro amor, embora ele aparentasse ser amor. Ele aparentasse. Lembre-se disso. A nota falsa, ela é idêntica praticamente à verdadeira. O amor falso, ele parece com o amor verdadeiro, até certo ponto. Qual que é o desempate? O amor falso é temporário, e o tempo vai dizer. O amor verdadeiro permanece para sempre, assim como a salvação verdadeira. Agora, existem aqueles que achavam que era salvo, achavam que eram participantes do reino de Cristo. Em certa medida eles eram participantes, mas eles nunca de fato tiveram aquela circuncisão plena do seu coração, da sua alma, que garante a salvação eterna, que é o selo do Espírito Santo. Está entendendo, pessoal? Então é necessário, a Bíblia, ela é Deus falando numa linguagem humana, é necessário que Deus comunique coisas eternas numa linguagem humana, não passa por um filtro humano. Numa questão pastoral, todo pastor tem que aplicar dessa forma os textos, os alertas. E não no sentido de tipo, já estou salvo, não tem que fazer, agora é só esperar morrer e ser arrebatado. Não, porque ninguém age assim. Você está entendendo? Então, a Bíblia tem uma linguagem ontológica, perene, da perspectiva de Deus, e tem uma linguagem que se perfaz e ela é descompactada na nossa linha do tempo, né? Onde, claro, a soberania de Deus caminha junto com a responsabilidade humana. Então, eu diria que, uma vez salvo, salvo para sempre, não é essa a melhor frase. A melhor frase é, uma vez verdadeiramente salvo, salvo para sempre, aí sim. Verdadeiramente salvo, porque Deus não erra. É isso, meus irmãos. É isso. Não deu tempo de eu analisar os demais textos. Esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em blocos. Eu vou procurar tratar nos próximos, né? Um vídeo por passagem, ou talvez se eu conseguir colocar tudo no mesmo vídeo, eu assim procederei, tá bom, irmãos? Então é isso. Fiquem com a graça e paz do nosso Senhor Jesus.